Com as ofertas e contribuições dos irmãos, a campanha de distribuição de cestas básicas tem abençoado famílias e lares todos os meses. Atualmente, contamos com a contribuição na entrega de alimentos e nas ofertas. Agora, você também pode ser um contribuinte mensal e todo mês ofertar um valor fixo conforme sua disponibilidade e desejo. Basta acionar um diácono da igreja e informar que deseja ser um contribuinte mensal. Todas as informações serão passadas a você. A sua contribuição tem sido uma bênção. Terça-feira, a partir das 20 horas, nós teremos aqui uma reunião de oração. Você é o nosso convidado especial. Talvez você não tenha se dado conta, mas cultuar a Deus é um imenso privilégio. O ajuntamento solene daqueles que creem proporciona oportunidade ímpar na comunhão, pois juntos nos alegramos, juntos oramos, juntos entoamos cânticos e louvores, juntos ouvimos o Senhor falar por meio da sua palavra. O culto é um momento sagrado onde os corações estão unidos em adoração, onde o Espírito se alegra em Deus, o nosso Salvador. Mas será que ao encerrar a reunião o culto acaba? A verdadeira essência do culto se revela no estilo de vida. É culto quando acordamos cheios de gratidão no coração. É culto quando abraçamos amorosamente nossos familiares e amigos. É culto quando enxergamos a beleza divina nas pequenas coisas. É culto quando optamos silenciar a voz da ansiedade com a confiança nas promessas de Deus. É culto quando levamos todos os nossos pensamentos e sentimentos para o Senhor em oração. É culto quando realizamos ações de bondade que lembram o caráter e a vida de Cristo. Culto é a consciência da constante presença de Deus. Culto é mais que um momento, é uma vida. Maravilha, nós estamos iniciando então mais um mês, né? Estamos hoje diante da mesa do Senhor, neste culto especial, né, de comunhão, e nós queremos falar então a respeito deste tema esse mês, né, o culto nosso de cada dia. Isso. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos dê direcionamento, né, nessa hora, para que a gente possa compreender a sua palavra, sermos edificados por ela. Senhor, mais uma vez nós agradecemos pelo privilégio, Deus, que temos de estar na sua casa. Nós te louvamos, Deus, e queremos colocar o nosso coração diante da sua presença, ó Pai, e meditarmos, ó Deus, na tua palavra e nesse tema que é tão caro para nós. Estamos falando, Deus, da razão da nossa existência, da essência de tudo que fazemos, ó Deus, e pedimos que o Senhor reine em nossos corações, pedimos, Deus, que o Senhor avive os nossos corações, nos aproxime do Senhor essa noite, ó Deus, que possamos, com a nossa vida, adorar ao Senhor em espírito e em verdade, onde quer que estejamos, porque esse é o propósito para o qual nós existimos, Deus. Por isso, abençoe a sua igreja reunida nessa noite, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queridos, nós, pensando nessa ideia de o culto nosso de cada dia, a gente está pensando em extrapolar a ideia de um ambiente público de culto, né? Nós temos aqui, obviamente, o culto solene, do qual nós estamos participando agora, né? Um culto onde nós, juntos aqui, como congregação do Senhor, nos reunimos. E é conveniente que assim o façamos, né? Existe essa convocação solene. Deus quer que o seu povo, Deus quer que a sua igreja se reúna. Deus quer ser adorado por sua comunidade juntos. E é isso que a gente faz aqui, então, semanalmente, né? Todos os domingos nós iniciamos a semana cultuando ao Senhor. E
E é verdade que quando nós fazemos algo, né, ele tende, com o passar do tempo, a se tornar ações mecânicas. E esse é o objetivo da nossa série. Primeiro é trazer essa reflexão do que de fato nós estamos fazendo aqui essa noite, do que de fato vem a ser um culto a Deus. E mais do que isso, é a ideia de que existe um culto da vida. Quando nós nos reunimos aqui, existe uma liturgia, né? E aí muitas pessoas até questionam, né? Mas por que essa liturgia? Por que é assim? Por que tem que ter essas partes no culto? Não dá para tirar isso? Não dá para acrescentar outras coisas? Né? E a gente fica pensando nessa ideia. E existe uma razão, né, do porquê o culto é assim, a gente vai conversar sobre isso. Mas a ideia é que existe uma liturgia da vida também. Tudo que nós fazemos aqui é uma espécie de preparação e simbolismo, né? É um simbolismo daquilo que deve ser a nossa vida, de maneira geral. Então, o culto a Deus ele não se restringe a esse momento, mas é muito importante esse momento, para que a gente tenha consciência, então, do que nós estamos fazendo aqui, para que a gente, então, replique isso em nossa vida quando nós sairmos deste lugar. A gente já falou algumas vezes, né, que a bênção apostólica não é a ideia de encerrar o culto, né, não é a ideia de um encerramento e despedir você para ir embora, mas é a ideia de enviá-los para o culto que continua na sua casa, o culto que continua no seu trabalho, o culto que continua onde quer que você esteja. Porque nós não deixamos de ser igreja quando a bênção apostólica é impetrada. Na verdade, né, o culto a Deus, o culto racional, o culto em espírito e em verdade, ele acontece 24 horas por dia. Então, essa é a razão do porquê a gente quer conversar com vocês sobre esse tema. E hoje, especificamente, né, falando a respeito deste convite à adoração. Nós iniciamos o culto e a gente sempre fala, queridos, nós vamos ler um texto convidando vocês à adoração, um convite à igreja para que a igreja adore ao Senhor. E a gente tem aqui, eu gostaria de passar para vocês algumas considerações a respeito do culto reformado. Quando a gente fala de culto reformado, a gente está falando, né, aí sobre a reforma protestante, e a gente sabe que existia, então, né, a igreja universal, né, a igreja católica, e algumas práticas eram feitas e conduzidas, então, né, pelos sacerdotes da igreja, pelos líderes da igreja, e essas práticas, elas foram, com o tempo, se tornando mecânicas, religiosas, e começaram-se, então, a ser introduzidos elementos dentro do culto, dentro da prática do culto, que eram estranhos à revelação bíblica. E aí, alguns pensamentos aqui, então, que estiveram, né, na mente aí dos reformadores, né, João Calvino, Lutero, Zwinglio, dentre outros, era que a essência do culto, e presta atenção nisso, a essência do culto é um encontro de Deus com o seu povo. Em primeiro lugar, a gente precisa fazer essa consideração. O que é um culto? Em essência, um culto é o encontro de Deus com o seu povo, no qual se estabelece um diálogo. É um encontro de Deus com o seu povo, no qual acontece um diálogo. Deus fala à igreja por meio de sua palavra, e a congregação expressa a sua adoração ao Senhor mediante orações, ofertas e cânticos. Então, essa é uma definição do que é igreja. Pegaram o encontro de Deus com o seu povo, no qual se estabelece um diálogo onde Deus fala conosco por meio da sua palavra e por sua palavra pregada, como nós estamos tendo neste momento, mas perceba que toda a liturgia, ela é uma resposta da igreja para a palavra de Deus. Então, quando nós
lemos o primeiro texto, nós lemos o primeiro texto para indicar a você, né? A gente lê os Salmos, via de regra, para mostrar para nós diante de quem nós estamos. Essa ideia é que quando a gente pensa assim, nós estamos diante de Deus, e aí o nosso coração então responde ao Senhor, através de orações, através dos cânticos, e logo mais através das ofertas. E outra consideração é que o culto, isso também é bem importante a gente frisar, o culto ele não visa agradar pessoas e nem satisfazer os seus desejos. E isso aqui é bem diferente de muita coisa que a gente vê nos nossos dias, né? Um culto à satisfação, né? Um culto a personalidades. E isso é tão forte que existem pessoas que, de fato, acreditam que quando eles vêm para o culto é para eles. Isso não é incomum. A gente pode perder de vista essa noção. Muito obrigado. E a gente acabar achando que o culto é para a gente. E aí, quando a gente pensa que o culto é para a gente sente falta de algumas coisas. Quando a gente acha que o culto é para a gente acha que ele poderia ser diferente. Mas a gente pensa que essa consideração, né, da teologia reformada, ela nos mostra que o culto ele não visa agradar as pessoas, porque o culto é uma resposta da congregação para com Deus, e a gente vai falar sobre a importância disso. Nós também não usamos o culto para nos promover. Então, o ambiente de culto não é um lugar onde nós vamos, então, por meio da nossa performance, receber, então, os aplausos, né? A gente não está aqui para realizar um show, uma apresentação. Tudo aqui, ela deve ser centrada e focada unicamente na glória de Deus. Então, o culto não pode ser usado para autopromoção. Também, a gente precisa considerar que o culto, ele é oferecido a Deus. E claro que a gente não tem dúvida disso. Se eu perguntar para você, você sabe que está aqui para cultuar a quem? Cultuar a Deus. Porém, o detalhe é que, de fato, o culto, ele é oferecido a Deus. Mas ele deve ser oferecido a Deus conforme as prescrições de Deus. E esse é o detalhe. Porque quem vai dizer para nós como o culto deve ser é o próprio Deus. Porque o culto é para Ele, não é? A adoração é para Ele, não é? Se é, então a gente precisa saber como Deus quer ser adorado. E aqui entra aquela velha questão, né, de que, por vezes, a gente tem esse ímpeto, né, de agradar as pessoas, e talvez você já teve alguma experiência assim de tentando agradar alguém, tentando presentear alguém, tentando fazer algo para alguém, acaba dando tudo errado, né? Sai tudo ao contrário. Você faz uma ação para agradar e acaba desagradando, porque faltou algo, faltou você conhecer o que de fato agrada aquela pessoa. E é por isso que é comum, quando a gente vai presentear alguém, você perguntar para quem conhece aquela pessoa, né? Então, quando a gente vai comprar um presente para alguém, você geralmente pergunta, né? Olha, o que eu quero dar um presente para o Eurípides? Recebe aí? Amém? Eu vou perguntar para Miralda, né? Falar, Miralda, você que conhece o Eurípides, né? O que eu posso dar para ele? Algo que ele vai gostar. Porque pode ser que eu dê um presente para ele na maior das boas intenções, eu dou um presente para ele e ele não gosta, né? E, assim, não tem nada a ver o presente que eu dei para ele. Então, a questão das intenções não está em jogo quando a gente fala de culto. Se isso fosse verdade, a gente não teria episódios na Bíblia de pessoas que, cultuando a Deus, cometeram erros grosseiros, né? Não foram recebidos os seus cultos perante o Senhor. Um caso emblemático é o caso de
Nadab e Abiú, que eram filhos de sacerdote e foram oferecer, cultuar ao Senhor, mas estavam, na verdade, profanando e, né, foram consumidos pelo Senhor. Então, o culto é oferecido a Deus, mas ele deve ser oferecido conforme as prescrições divinas. A gente busca, então, com o culto, com esse culto que nós realizamos, o prazer de Deus, a satisfação de Deus. É isso que nós fazemos aqui. Então, nós estamos aqui para responder ao Senhor por quem Ele é, e com base no conhecimento que nós temos de Deus, nós entendemos a forma como Ele quer ser cultuado, e aí então nós entregamos essa oferta, não para nos agradar, mas para agradar ao Senhor. É a satisfação dele que deve ser, é a sua santa satisfação, é que deve ser o nosso alvo, o nosso objetivo. E é dessas considerações que a gente infere a noção de princípio regulador do culto. Então, como que o culto funcionava? Existem dois princípios, né, que regulavam os cultos. O princípio normativo e o princípio regulador. Por exemplo, a Igreja Católica ela tinha um entendimento, então, do princípio normativo do culto. O que significa isso? Significa que, na prática, assim, existe alguma ordem expressa de Deus, uma proibição expressa de Deus para que algo seja feito? Se Deus não proíbe, então a gente pode fazer no culto. Essa era a ideia. Então, tudo aquilo que a Bíblia expressamente não proíbe, poderia ser feito. É por isso que a gente tem, então, né, inserido dentro, então, do culto, a ideia de culto aos santos, as relíquias, as simonias, né, a ideia das indulgências, enfim. Então, muitas coisas, muitos elementos foram introduzidos na liturgia do culto que deixou de ser a Deus, mas começou a ser um culto à igreja. E a ideia dos reformados, então, dos reformadores, era dizer assim, não, isso está muito aberto. Porque esse é um argumento que funciona até hoje, né? O princípio normativo ele funciona em quase todas as igrejas. Se Deus não proíbe, a gente pode fazer. Só que perceba que esse leque é muito grande. Porque, por exemplo, existe proibição na Bíblia que a gente louve a Deus plantando bananeira, por exemplo? Existe alguma proibição? Existe algo que diz que a gente não pode plantar bananeira? Não existe. Então a gente pode fazer? É mais ou menos essa a ideia. Ou seja, tudo que não está proibido pode acontecer dentro do princípio normativo. Os reformadores, então, estabelecem o princípio regulador do culto, que a ideia é o contrário, é o oposto. É assim, existe, biblicamente falando, expressamente falando, Deus dizendo que isso é para fazer no culto. Então, se não existe expressamente uma ordem de Deus para que um ato seja realizado no culto, então a gente não faz. E com isso, então, eles conseguem, né, trazer de novo a ideia de um culto não centrado na igreja, não centrado em personalidades, mas um culto centrado em Deus, onde o princípio regulador, né, funciona no culto. Se Deus não pede para fazer, a gente não faz. Então, tem coisas que não é questão se é certo ou errado, se é pecado ou não é. Existem questões, quando a gente fala do culto solene, do ajuntamento solene, que Deus simplesmente não quis que se tornassem formas de expressar adoração no ajuntamento público. E é por isso que no culto reformado a gente não faz muitas coisas, né? A gente não tem muitas coisas, muitas apresentações, muitas partes, né, que a gente vê em outras igrejas. E eu estou falando porque os irmãos, alguns já me perguntaram sobre isso, a gente tem irmãos novos chegando, né, e é importante a gente falar. Talvez essa diferença esteja sendo explicada para vocês neste momento. Então, nós fazemos aquilo que Deus quer que a gente faça, aquilo que Deus chama de culto.
Então, o culto, ele possui uma liturgia. Mas o culto não é só um momento da vida, não é só esse momento da vida. O culto, ele é uma vida, não é verdade, né? Portanto, existe uma liturgia da vida, e essa liturgia da vida, como a liturgia do culto, ela envolve 4 aspectos principais, que é a adoração, a confissão, louvor e ação de graças e a dedicação. E a gente vai conversar durante esse mês sobre esses pontos. O convite à adoração, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo capítulo 18, e assim, brevemente, né, eu tenho 3 pontos aqui para levantar para vocês sobre esse convite à adoração. Salmo 18, nós vamos ler dos versos 1 ao 3. Salmo 18, dos versos 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Esse é o versículo 1. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, o meu refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Esse é um salmo, assim como outros, né, um salmo muito especial, porque Davi ele estava em constante perseguição e batalha. A gente sabe que a trajetória de Davi, né, foi uma trajetória de conquistar, né, alastrar o reino de Israel, né. Então isso aconteceu por meio de muitas guerras, né, muitos embates. E Davi foi um homem de guerra, foi escolhido por Deus, mas foi um homem que estava em constante estado de conflitos e batalhas. Ele possuía muitos inimigos. E esses inimigos, então, né, procuravam destruí-lo. E dentre os seus inimigos, a gente lembra de Saul. Né? Saul foi um perseguidor de Davi, ferrenho. Davi ficou por anos no deserto, fugindo ali do seu algoz de Saul. E é interessante que nesses ambientes de maior crise de Davi, surgem essas pérolas, esses cânticos de adoração ao Senhor. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é que no culto nosso de cada dia, nós devemos expressar com a nossa vida uma declaração de amor ao Senhor. O que a gente vê nesse versículo aqui, eu te amo, ó Senhor, força minha, é uma declaração de amor de Davi para com seu Deus. Eu te amo. Agora, essa é uma declaração muito pessoal, muito particular. A gente sabe que nós, né, fomos criados para adorar, nós fomos criados para amar. E eis o ponto, é que se a gente não declara eu te amo, ó Senhor, nós vamos declarar eu te amo para outra coisa. Outra coisa vai ocupar e vai se tornar esse objeto do nosso amor, da nossa adoração. E eis aqui, então, o convite de Davi, nesse culto dele de cada dia, ele dizia, eu te amo, ó Senhor, força minha. E a grande pergunta é, o que você tem a dizer ao Senhor? O que você diria ao Senhor?
Ontem nós estávamos aqui, né, com os jovens, e a gente fez esse exercício, né, no final, de cada um expor ali, né, em palavras, o que diria ao Senhor. E a gente percebe assim como às vezes é difícil, né, a gente transformar em palavras. A gente fala simplesmente, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, nós estamos aqui para te adorar. Mas a pergunta é, o que significa isso para você? Quando você diz, Senhor, eu te adoro, o que você está querendo dizer? Explica melhor isso daí. E é isso que Davi está fazendo aqui. Agora, um detalhe importante é que essa palavra aqui, quando ele profere eu te amo, o termo aqui no hebraico, no original, ele é diferente do termo que é comumente usado para a palavra amar. Então, quando a gente tem no Antigo Testamento a ideia de Deus, de alguém amar a Deus, né, essa palavra amor, o termo que aparece aqui é diferente. A ênfase da palavra que Davi está utilizando aqui, ela é uma ênfase na intimidade. Ela expressa a devoção pessoal. Sabe o que isso quer dizer? É que essa palavra que eu te amo, que ele fala que eu te amo, ó Senhor, é a ideia assim de eu te cultuo, Senhor. Eu presto um culto ao Senhor. Agora, esse culto não é uma ação em algum espaço limitada, né, por algum momento, mas ele está falando assim, o culto que eu estou falando é a relação que eu tenho com o Senhor. Então, assim, a expressão aqui é a ideia assim, de eu te cultuo, ou seja, eu estou numa relação íntima com o Senhor, eu me devoto ao Senhor. Isso é bem diferente, né? Quando a gente pensa nessa ideia de amor, de declaração. Quem que já fez uma declaração de amor aqui já? Gente do céu, vocês estão muito fraquinhos. Vocês não nem... Sério? Vocês nunca fizeram declaração de amor? Sim, para o namoradinho, né? Aí fizeram, né? Aquelas cartinhas, né, e tal, escreve para conquistar, né, a esposa. Às vezes a gente faz essas coisas, canta uma música, compõe uma música, né? Depois já era, mas pelo menos no período, né, da conquista é bem importante. Varões aí, é importante isso daí. Então, a ideia de declaração de amor, a gente tem uma noção do que é isso. Né? Mas o que ele está falando não é expressar meramente uma palavra, eu te amo. Não, ele está expressando a relação, o desejo, o anseio dele por Deus. E aí, essa ideia, o amor, né, o amar aqui, ele significa dedicar-se a Deus. Então, dizer a Deus, eu te amo, não é proferir uma palavra, mas é expressar através de uma vida dedicada. Isso é amar o Senhor. Você ama o Senhor? Você intencionalmente, então, se dedica a Ele em todos os momentos? Você busca intimamente conhecê-lo? Você busca intimamente essa ideia assim, do anseio, sabe quando você está com sede? Uma sede assim, igual eu estou agora. Eu vou tomar para não começar a tossir aqui. Mas sabe quando você está com muita sede e aí você está desesperado por água? Comigo acontece isso com um café. Tem vezes que eu fico desesperado, eu preciso tomar um café, porque eu e o café temos uma relação muito especial. Né? E aí quando eu tomo café, calma, a gente fica, nossa, é uma bênção, né? Estou satisfeito, era isso que eu precisava. É um exemplo muito ruim, né? Comparado a Deus, mas essa ideia assim, de você ansiar a Deus de tal maneira que você só para a hora que você encontra. Essa é a ideia de amar o Senhor, e é isso que Davi está falando aqui, eu te amo, ó Senhor, força minha. Ele define o Senhor como a sua força.
E o segundo ponto aqui, que a gente percebe nesse salmo, é que no culto nosso de cada dia, nós devemos ressaltar a suficiência daquele a quem amamos. E o Davi, ele fala sobre muitos atributos de Deus aqui. Mas isso a gente sabe que é uma linguagem poética. Se a gente perguntasse para Davi assim, Davi, fale uma coisa que define Deus para você. Ele diria assim, tudo. Deus para mim é tudo. Essa é a definição. E aí ele usa então, né, e é interessante que, como eu mencionei aqui, o título desse salmo, ele diz o seguinte: ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor, né, esse salmo, dirigiu ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E esse dado aqui é interessante, né, porque a gente percebe assim, ele não foi compilado então em um único momento. Mas isso aqui é uma reflexão depois de Davi, quando ele pensa sobre suas maiores batalhas, os momentos mais decisivos e importantes da sua vida. A gente sabe que a perseguição de Saul foi algo que marcou muito Davi. Mas o Salmo tem por introdução essa ideia. Davi expressa esse cântico quando o Senhor o livrou de todos os seus inimigos. Ele começa então a fazer uma leitura da sua vida. Ele começa a perceber, e esse é um chamado para nós, o nosso culto a Deus, o nosso culto diário, tem a ver com a gente reconhecer isso também. Quantas batalhas, quantos inimigos você já enfrentou? Deus te ajudou? Deus te deu força para vencê-los? Deus está te dando força para suportar? Se você perceber, você vai ver que Deus tem estado com você, que Deus tem cuidado de você, que é Deus, Deus é tudo, Deus é tudo. Se não for o Senhor, o que seria de nós? Onde nós estaríamos agora? Quantas vezes nós planejamos, tentamos fazer coisas da nossa própria vontade, com as nossas próprias ideias, e fomos dirigidos de forma totalmente diferente. Sabe o que é isso? Não é Deus frustrando os nossos planos, é Deus estabelecendo os planos dele em nossas vidas. Porque Deus cuida de nós. E isso Davi nos mostra aqui, expressando por meio desses atributos. Ele destaca aqui 7 atributos de Deus que vão expressar para ele o que significa a suficiência de Deus. Então Davi quer falar, ele quer cantar ao Senhor, ele ama ao Senhor, ele anseia pelo Senhor, e quando ele está diante do Senhor, ele diz, o Senhor para mim significa tudo, e esse tudo significa todas esses atributos aqui, eu tenho para destacar, para louvar ao Senhor. E esse é o convite à adoração. Perceba que todo culto nós introduzimos um texto onde ressalta um dos atributos de Deus. Nós sabemos que nenhum atributo por si só define Deus. Mas a gente sabe da importância de reconhecer, a gente sabe que cada atributo de Deus denota um aspecto, uma faceta de Deus, né, que nos torna possível conhecê-lo cada dia mais. Então, Davi destaca esses atributos que expressam a suficiência divina, né, para ele. Para Davi, esses atributos, eles eram reais. Então, quando Davi fala tudo aquilo ali que Deus é para ele não está só proferindo palavras, ele experimentou isso na realidade. Ele sabe que Deus é suficiente porque Deus se provou ser tudo aquilo que ele sabia que ele não tinha em si mesmo. Deus é suficiente para você? Você já percebeu essa suficiência de Deus em sua vida? Porque isso é cultuar ao Senhor. Infelizmente, né, para muitos
esses atributos de Deus, eles são apenas entendidos intelectualmente. A gente, às vezes, estuda, né? A gente sabe falar sobre atributos de Deus. A gente sabe dizer o que Deus é. A gente sabe falar assim, Deus é poderoso, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é soberano. Mas a gente já experimentou essas coisas? Você tem noção do que significa Deus ser soberano? E esse é o ponto, é isso que o culto nosso de cada dia nos faz. Nos faz perceber na nossa vida e na nossa experiência diária, porque assim como Davi, nós também temos as nossas lutas, nós temos os inimigos que nós precisamos enfrentar. E é nessas horas, né, que Deus, né, os atributos de Deus, eles são ressaltados. Não que a gente não queira apenas saber o que é Deus, quem é Deus na teoria, mas na experiência, na vivência prática. Existem muitos inimigos que visam nos destruir. Muitos inimigos que buscam nos afastar de Deus. Muitos inimigos, né, que buscam o nosso fim, a nossa destruição. Às vezes esse inimigo somos nós mesmos. Mas nós nunca saberemos que Deus é tudo que precisamos, até que Deus seja tudo o que a gente tem. E essa é a ideia, e essa é a diferença das lutas para nós. Essa é a diferença do porquê nós erguemos a cabeça, porquê nós enfrentamos as dificuldades, porquê nós não desanimamos, mas porque quando nós olhamos para Deus, quando a gente conhece a Deus, a gente começa a perceber que todas essas perseguições, tudo isso, ele tem um fim. O fim é mostrar que nós não somos suficientes. Nós não temos os recursos suficientes para viver, para existir, para nos mover, para fazer e para acontecer como a gente pensa. E uma das formas de Deus nos atrair para Ele, nos conduzir para este culto diário, é nos fazendo perceber, é destruindo as nossas esperanças em nós mesmos. É fazendo a gente ir para esses ambientes de deserto, esses ambientes de esconderijo, onde lá a gente vai perceber que a gente não tem nada a não ser o Senhor. Só que quando a gente tem o Senhor, então nós temos tudo que nós precisamos. E aí a nossa vida ganha um significado diferente. Aí a nossa vida faz sentido. O terceiro ponto é que no culto nosso de cada dia, nós precisamos também, nós declaramos a nossa total dependência do Senhor. É isso que Davi faz aqui. No versículo 3, né, ele diz: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Ou seja, como que eu posso me salvar dos inimigos que tentam me destruir? Invocando o Senhor. Porque quem vai me livrar não sou eu mesmo, é o Senhor que vai me livrar. É Ele que vai fazer isso. E aí, isso denota essa noção de uma dependência existencial. A gente fala muito hoje sobre independência, né? Como as pessoas gostam dessa palavra, né? Nós queremos ser independentes, né? Buscar a independência, mas o convite aqui, né, para quem quer cultuar ao Senhor diariamente, né, precisa reconhecer, na verdade, a sua dependência de Deus. Dependência do Senhor. Porque no dia mau, você não vai conseguir enfrentar os seus adversários. Você não tem força para isso. Você não vai conseguir. A única coisa que vai sobrar para você é invocar. Só que se você invocar a Deus, então, assim como Davi, você vai experimentar a salvação do Senhor. A realidade de Deus, ela expressa nos seus atributos, né? Quando a gente fala desses predicados de Deus, de quem é Deus para nós,
Então, essa realidade de Deus que é expressa nesses atributos, ela só é percebida na vida daqueles que reconhecem a sua total necessidade dele, a sua total dependência do Senhor. Ou seja, o que eu quero dizer aqui para encerrar, queridos, é que esse salmo aqui nos informa e a gente percebe o seguinte, que para a gente se certificar de que o Senhor é a nossa fortaleza, nós precisamos reconhecer que nós somos fracos. Para a gente reconhecer o Senhor como a nossa rocha, o nosso lugar de segurança, nós precisamos reconhecer que nós estamos em solo movediço. Para a gente sentir o Senhor como um lugar forte, nós temos que admitir que nós somos fracos e desprotegidos. Para reconhecer o Senhor como nosso libertador, nós precisamos admitir que estamos presos e escravizados. Para reconhecer o Senhor como nosso escudo, nós precisamos reconhecer que nos sentimos indefesos. Para a gente reconhecer o Senhor como a nossa salvação, nós devemos reconhecer e admitir que sem o Senhor nós estamos perdidos. Para que Ele seja o nosso baluarte, o nosso alto refúgio, a gente precisa admitir que nós estamos no mais profundo poço. É só assim, queridos, que nós vamos desenvolver a dependência. É por isso que nós precisamos de Deus. É porque se Deus é tudo isso que a gente diz que é, significa que nós somos o oposto. É por isso que você precisamos de Deus. É por isso que nós estamos aqui, para juntos conhecer ao Senhor, para juntos ouvir a sua palavra, mas também para juntos respondermos a essas provocações da palavra do Senhor. Eu encerro aqui, queridos, dizendo que se o adorarmos, e nós estamos falando deste convite à adoração, não só no culto público, mas no culto nosso de cada dia, se o adorarmos, nós também poderemos nos alegrar, porque nós teremos a poderosa visitação de Deus nos tempos de aflição. Se nós adorarmos o Senhor, nós vamos experimentar a sua presença. Essa é a importância, essa é a essência do culto. Que eu e você, então, sabendo disso, a gente centralize, então, todos os nossos esforços nesse objetivo. De fato, de adorar a Deus, lembrando que adorar o Senhor é se dedicar a Ele. No culto nosso de cada dia, nós devemos expressar a nossa vida como uma declaração de amor. No culto nosso de cada dia, nós devemos ressaltar a suficiência do Senhor. No culto nosso de cada dia, nós declaramos nossa total dependência do Senhor. Isso é adorar. Vamos adorar o Senhor, então, com a nossa vida, onde quer que a gente esteja. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos, Pai, assim como Davi, expressar, ó Deus, o nosso coração ao Senhor, reconhecendo, Deus, que o Senhor é um Deus presente em nossas vidas, o Senhor é um Deus grandioso, e ficamos maravilhados, Deus, quando pensamos que hoje nós estamos aqui na igreja do Parque Iguaçu, diante do mesmo Deus que tirou Davi da caverna, que tornou Davi vitorioso, e não apenas Davi, mas que o Senhor que acolheu, que amou, que cuidou de todos os servos, os quais nós vemos aqui as suas histórias relatadas nas Escrituras. Isso é maravilhoso, porque a gente lembra da sua grandeza, tirando o povo do Egito com poderosa mão. Nós vemos Moisés compondo cânticos ao Senhor de alegria, porque o Senhor os fez atravessar pelo mar seco. Nós vemos Miriam louvando ao Senhor, adorando, cultuando ao Senhor, porque o Senhor fez maravilhas no meio do seu povo. E a sua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor não muda.
A essência de quem o Senhor é não muda. O Senhor continua sendo o mesmo Deus, grande, soberano sobre todas as coisas. Senhor, aceita o nosso culto, Deus. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor neste momento, pedindo, Pai, essa graça de reconhecê-lo em todos os momentos da nossa vida. Encontre em nós, Deus, verdadeiros adoradores. Como Jesus falou, o lugar não importa, a forma não é tão importante. O que é importante é que isso seja feito em espírito e em verdade. É a ideia de um relacionamento verdadeiro. Não é a ideia de um ritual, mas é a ideia de uma relação, que a gente encontre o Senhor no nosso dia a dia, que a gente cultue ao Senhor com a nossa vida. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.